verdadeiras forças populares que possam construir uma democracia genuína. 6. A ameaça do bom exemplo. Nenhum país está isento desse tratamento, não importa o quão insignificante ele seja. Na verdade, são os países mais fracos e mais pobres que causam as maiores histerias. Veja o Laos dos anos 1960. Provavelmente o país mais pobre do mundo. A maioria de seus habitantes nem mesmo sabia que tal coisa chamada Laos existia. Eles só sabiam que havia uma aldeiazinha aqui e outra colar mais próxima. Mas tão logo uma pequena revolução social começou a aparecer ali, Washington submeteu o Laos a um mortífero bombardeio secreto, destruindo virtualmente grandes áreas habitadas, com operações que, como foi admitido depois, nada tinham a ver com a guerra que os EUA estavam travando no Vietnã do Sul. Granada tem 100 mil habitantes, que produzem noz moscada, e mal pode ser encontrada no mapa. Mas quando Granada iniciou uma incipiente revolução social, Washington imediatamente entrou em ação para destruir a ameaça. Desde a Revolução Bolchevique de 1917 até a queda dos governos comunistas do leste europeu, no final da década de 1980, era possível justificar qualquer ataque norte-americano como defesa contra a ameaça soviética. Então, quando os Estados Unidos invadiram Granada, em 1983, o presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas explicou que, na eventualidade de um ataque soviético na Europa Ocidental, uma granada hostil poderia proibir o abastecimento de petróleo no Caribe para a Europa Ocidental e, então, não poderíamos defender nossos aliados sitiados. Agora isso parece cômico, mas esse tipo de história ajuda a mobilizar a opinião pública para apoiar a agressão, o terror e a subversão. O ataque contra a Nicarágua foi justificado sob a alegação de que, se não os contivéssemos lá, eles poderiam ultrapassar a fronteira de Arlingem, no Texas, apenas 2 dias de carro. Para as pessoas mais instruídas, havia outras desculpas mais sofisticadas e certamente mais plausíveis. A Nicarágua é tão importante para o empresariado americano que ela poderia sumir do mapa que ninguém perceberia. A mesma coisa com El Salvador. Mas ambos têm sido submetidos a assaltos homicidas pelos Estados Unidos, com o custo de centenas de milhares de vidas e muitos bilhões de dólares. Há uma razão para isso. O país mais fraco e mais pobre é mais perigoso. Como exemplo, se uma nação pequena e pobre como Granada pode ser bem-sucedida, alcançando um melhor nível de vida para o seu povo, em outro lugar que tenha mais recursos as pessoas poderão perguntar, e nós, por que não? Esse foi exatamente o caso da Indochina, que é bastante extenso e tem importantíssimos recursos. Embora Eisenhower e seus conselheiros fizessem muito alarde do arroz, do estanho e da borracha, o verdadeiro medo era que, se o povo da Indochina conseguisse independência e justiça, o povo da Tailândia iria imitá-la. E se isso funcionasse, tentaria na Malásia, e em pouco tempo a Indonésia adotaria a via independente. Até lá, uma significativa parte da grande área já teria sido perdida. Se quer um sistema global subordinado às necessidades dos investidores norte-americanos, não se pode deixar que partes do sistema se percam. É notável a clareza com que isso é declarado nos arquivos oficiais. Às vezes, até nos arquivos públicos. Veja o Chile no governo de Allende. O Chile é um país consideravelmente grande, com muitos recursos naturais, mas, repetindo, os Estados Unidos não desmoronariam se o Chile se tornasse independente, porque estávamos tão preocupados com esse país. Segundo Kissinger, o Chile era um vírus que infectaria a região, com reflexos até na Itália. Apesar dos 40 anos de subversão da CIA, a Itália ainda tem um movimento trabalhista. Ter um governo social-democrata bem-sucedido no Chile equivaleria a enviar mensagens erradas aos eleitores italianos. Suponha que eles tivessem ideias interessantes sobre como obter o controle de seu próprio país e revivessem os movimentos operários, solapados pela CIA na década de 1940. Os estrategistas norte-americanos, desde a gestão do secretário de Estado Deanna Shezon, no final dos anos 1940, até os dias de hoje, tem advertido que uma maçã podre pode estragar todo o lote. O perigo é que a podridão, o desenvolvimento social e econômico, pode se espalhar. Essa teoria da maçã podre é chamada de teoria do dominó, para consumo público. A versão usada para amedrontar o povo mostra Ho Chi Minh tomando uma canoa e chegando à Califórnia. E assim vai. Talvez alguns líderes norte-americanos acreditassem nessa asneira. É possível. Mas os estrategistas racionais certamente que não. Eles entendem que a verdadeira ameaça é o bom exemplo. Às vezes, a questão é explicada com grande clareza. Quando os EUA estavam planejando derrubar a democracia guatemalteca em 1954,
Um oficial da Secretaria de Estado declarou que a Guatemala tem se tornado uma crescente ameaça para a estabilidade de Honduras e de El Salvador. Sua reforma agrária é uma arma poderosa de propaganda. Seu amplo programa social de ajuda aos trabalhadores e aos camponeses pode resultar numa luta vitoriosa contra as classes dominantes e as grandes empresas estrangeiras. Isso tudo tem um forte apelo junto às populações vizinhas da América Central, onde prevalecem condições semelhantes. Em outras palavras, o que os EUA querem é a estabilidade, quer dizer, segurança para as classes dominantes e liberdade para as empresas estrangeiras. Se isso pode ser obtido com métodos democráticos formais, ok. Se não, a ameaça à estabilidade causada pelo bom exemplo tem de ser destruída, antes que o vírus infecte os outros. É por isso que, mesmo se a menor partícula causar tal perigo, ela tende a ser esmagada. 7. O mundo trilateral. Desde o começo da década de 1970, o mundo tem tomado um rumo em direção ao chamado tripolarismo ou trilateralismo, ou seja, os três maiores blocos econômicos que competem entre si. O primeiro bloco é baseado no Yin, com o Japão no centro e as antigas colônias japonesas na periferia, retrocedendo aos anos 1930 e 1940. O Japão o Império Japonês, né? O Japão ele vai exercer esse papel de potência dominadora ali da Ásia, né? Você vai ter os países do Sudeste Asiático, né, que vão ser explorados pelos japoneses, assim como os Estados Unidos fazem aqui na América Latina e a Europa faz lá na África. Chamou isso de a grande esfera da prosperidade da Ásia Oriental. O conflito com os Estados Unidos nasceu da tentativa de o Japão exercer ali o mesmo tipo de controle que as potências ocidentais exerciam em suas respectivas esferas. Mas após a guerra nós reconstruímos a região para eles, e não tivemos, então, nenhum problema com que o Japão a explorasse. Só que agora o Japão teria de explorá-la sob nosso abrangente poder. Há muitas tolices escritas acerca de como o Japão, de fato, tornou-se um grande competidor, que provam que somos honrados e fortalecemos nossos inimigos. As verdadeiras opções políticas, entretanto, eram mais estreitas. Uma era restaurar o Império Japonês, mas agora sob nosso total controle. Essa foi a política seguida. A outra opção era ficar fora da região e permitir ao Japão e ao resto da Ásia seguirem caminhos independentes, excluídos da grande área de controle norte-americano. Isso era impensável. Além disso, depois da Segunda Guerra, o Japão não era considerado como possível concorrente, mesmo num futuro remoto. Especulou-se talvez, a certa altura dos acontecimentos, que o Japão seria capaz de produzir algumas bugigangas. Nada mais que isso. Havia um forte componente de racismo nisso. O Japão... Racismo, né? Eles são aliados dos japoneses, só que eles não permitem que o Japão cresça mais do que ele pode. Porque os Estados Unidos têm a sua supervisão ali na Ásia através do Japão e da Coreia do Sul. E existe sim o racismo contra os asiáticos. Recuperou-se em grande parte por causa da Guerra da Coreia e depois com a Guerra do Vietnã, que estimulou a produção japonesa e trouxe enormes lucros ao Japão. Alguns estrategistas, logo no início do pós-guerra, foram mais perspicazes. Entre eles George Kennan. Ele propôs que os EUA estimulassem o Japão a se industrializar, mas com um limite. Os EUA controlariam a importação do petróleo japonês. Kennan disse que isso dar-nos-ia poder de veto, se acaso o Japão saísse fora da linha. Os EUA seguiram esse conselho, mantendo o controle do abastecimento e das refinarias de petróleo. Ainda no início da década de 1970, o Japão controlava somente cerca de 10% de seu próprio abastecimento de petróleo. Esse é um dos principais motivos pelo qual os EUA têm se interessado tanto pelo petróleo do Oriente Médio. Não precisávamos do petróleo para nós mesmos. A América do Norte liderava, até 1968, a produção mundial de petróleo. Entretanto, queremos realmente manter as mãos na alavanca do poder mundial e nos assegurar que os lucros fluam principalmente para os Estados Unidos e para a Inglaterra. É por isso que mantemos bases militares nas Filipinas. Elas são parte de um sistema global de intervenção apontada para o Oriente Médio, para garantir que as forças locais não sucumbam ao ultranacionalismo. O segundo maior bloco competitivo está baseado na Europa e é dominado pela Alemanha, que está dando um grande passo em direção à consolidação do mercado comum europeu. A Europa
tem uma economia mais forte que a dos Estados Unidos, além de uma população maior e mais bem instruída. Se um dia ela agir conjuntamente e se tornar um poder integrado, os EUA poderão tornar-se uma potência de segunda classe. Isso é provável com uma Europa dirigida pela Alemanha, tomando a liderança na restauração da Europa Oriental, em seu tradicional papel de colônia econômica, basicamente parte do terceiro mundo. O terceiro bloco é dominado pelos Estados Unidos. Alemanha, os alemãos, né, manda lá na Europa. Foi dado o poder para eles após o fim da Segunda Guerra Mundial, que com as suas indústrias, eles mandam em toda a Europa Ocidental, né? Ah, mas e a Inglaterra? A Inglaterra é uma coisa diferente. A Inglaterra, ela tá conjunta com os Estados Unidos. Vocês não entenderam? A Inglaterra e os Estados Unidos são quase que o mesmo país, só que separados. Mas são a mesma coisa. E são o mesmo poder. O mesmo. Quem manda na Europa é a Alemanha. E baseado no dólar, foi recentemente ampliado com a inclusão do Canadá, maior parceiro comercial, e logo incluirá o México e outras partes do hemisfério, por meio do Tratado de Livre Comércio, projetado, em primeiro lugar, para os interesses dos investidores norte-americanos e seus associados. Nós sempre assumimos que a América Latina nos pertence por direito. Homer Hutchinson, secretário de Guerra, sob FDR Taft, e secretário de Estado de Hoover, uma vez declarou nossa regiãozinha, logo ali, que nunca incomodou ninguém. A consolidação do bloco, baseado no dólar, significa que o esforço para frustrar o desenvolvimento independente na América Central e no Caribe vai continuar, a menos que você entenda nossas lutas contra nossos rivais industriais e o terceiro mundo. A política externa norte-americana parece ser uma série de erros ocasionais, inconsistentes e confusos. Na verdade, nossos líderes têm sido mais que bem-sucedidos, dentro dos limites de suas possibilidades, nas tarefas a eles atribuídas. 8. Nossa política de boa vizinhança, como os preceitos desenvolvidos por George que não foram seguidos, como deixamos inteiramente de lado a preocupação com os objetivos vagos e irreais tais como os direitos humanos, a elevação do padrão de vida e a democratização. Já expus nosso compromisso com a democracia. Mas e quanto às outras duas questões, vamos focalizar a América Latina, e começar olhando para os direitos humanos. Um estudo feito por Lars Schultz, um destacado acadêmico especialista em direitos humanos da América Latina, mostra que a ajuda norte-americana tende a ser desproporcionalmente distribuída para os governos latino-americanos que torturam seus cidadãos. Não tem nada a ver com quanto o país precisa de ajuda, somente com sua disposição em servir à riqueza e ao privilégio. Estudos mais profundos, feitos pelo economista alemão, revelam uma estreita correlação em todo o mundo entre a tortura e a ajuda norte-americana e fornecem uma explicação. Ambas se correlacionam com a melhoria das condições de operações das empresas. Em comparação com este guia de princípios morais, assuntos tais como tortura e carnificina caem na insignificância, e a elevação do padrão de vida. Isso foi supostamente tratado na Aliança para o Progresso pelo presidente Kennedy, mas o tipo de desenvolvimento imposto foi direcionado, em sua maior parte, para as necessidades dos investidores norte-americanos. A ditadura do capital, né? O Quarto Reich, o corporativismo, a ditadura do capital, dos investidores, das grandes indústrias, das grandes corporações, que vão substituir a Alemanha nazista e vão tomar o poder. E hoje a gente está nessa merda até hoje. A aliança fortificou e ampliou o sistema vigente, pelo qual os latino-americanos produzem colheitas para exportação e reduzem as colheitas de subsistência, como milho e feijão, cultivadas para o consumo local. Com o programa da Aliança, por exemplo, a produção de carne aumentou, enquanto o consumo interno de carne diminuiu. Esse modelo agroexportativo de desenvolvimento, em geral, produz um milagre econômico onde o PNB, Produto Nacional Bruto, sobe, enquanto a maioria da população morre de fome. Quando se segue tal orientação. Então, né, os barões do agronegócio, né, o rei do gado, o rei do café, o rei da soja, a nossa elite rural, né, o agroexportadora, atrelado ao imperialismo americano, exporta alimento lá para fora e não abastece o mercado interno. Por isso que tem tanta gente aqui no Brasil passando fome. O Brasil é um país tão rico, tudo que se produz aqui no Brasil não fica aqui, é exportado lá para fora. Cambada de filho da desgraça. Ação política. A oposição popular inevitavelmente aumenta, o que, então, se reprime com terror e tortura. O
O uso do terror é profundamente arraigado em nosso caráter. Nos idos de 1818, John Quincy Adams elogiou a eficácia salutar do terror em se tratando das hordas misturadas de índios e negros sem lei. Ele escreveu isso para justificar a violência de Andrew Jackson, na Flórida, que praticamente exterminou a população nativa e deixou a província espanhola sob o controle americano, impressionando muito Thomas Jefferson e outros mais com sua sabedoria. O primeiro passo é o uso da polícia. Ela é decisiva porque sabe detectar logo o descontentamento e eliminá-lo antes da grande cirurgia, como é chamada nos documentos de planejamento, ser necessária. Se a grande cirurgia for necessária, nós contamos com o exército. Quando não conseguimos mais controlar o exército dos países da América Latina, particularmente a região do Caribe e da América Central, é tempo de derrubar o governo. Os países que tentaram inverter as regras, como a Guatemala, sob os governos capitalistas democráticos de Arevalo e Arbenz, ou a República Dominicana, sob o regime capitalista democrático de Bush, tornaram-se alvo da hostilidade e da violência dos Estados Unidos. O segundo passo é utilizar os militares. Os EUA sempre tentaram estabelecer relações estreitas com os militares de países estrangeiros, porque essa é uma das maneiras de derrubar um governo que saiu fora do controle. Assim foram assentadas as bases para os golpes militares no Chile, em 1973, e na Indonésia, em 1965. Antes desses golpes, éramos bastante hostis aos governos do Chile e da Indonésia, mas continuávamos enviando armas. Mantenha boas relações com os oficiais certos e eles derrubarão o governo para você. O mesmo é... Os militares, né? Eles usam os militares corruptos e vendidos para aplicar golpes contra as democracias, contra os governos, que não estão aliados ao interesse americano e das suas empresas, das suas indústrias e dos seus aliados, é claro. Raciocínio motivou o fluxo de armas dos Estados Unidos para o Irã via Israel desde o início de 1980. De acordo com altos oficiais israelenses envolvidos, esses fatos eram conhecidos já em 1982, muito antes de haver reféns. Durante o governo Kennedy, a missão dos militares latino-americanos, dominados pelos EUA, mudou de defesa hemisférica para segurança interna, que basicamente significa guerra contra a própria população. Essa decisão fatídica implicou a direta cumplicidade dos Estados Unidos com os métodos dos esquadrões de extermínio de Heinrich Himmler, no julgamento retrospectivo de Charles Manning, que foi encarregado do planejamento de contra-insurgência, de 1961 a 1966. O governo Kennedy preparou o caminho para o golpe militar no Brasil em 1964, ajudando a derrubar a democracia brasileira, que se estava tornando independente demais. Enquanto os Estados Unidos davam entusiasmado apoio ao golpe, os chefes militares instituíam um estado de segurança nacional de estilo neonazista, com repressão, tortura, etc. Isso provocou uma explosão de acontecimentos semelhantes na Argentina. Tá aí. Poderia acabar o vídeo só com isso aqui. Tudo que eu falo, que eu denuncio aqui no canal, a ditadura nazi-fascista militar, tá aqui, nesse documento aqui. O cara que trabalhou no Departamento de Segurança americana, ele decidiu expor todos os podres, todos os crimes, todos os documentos secretos. Aqui, tá tudo aqui. A ditadura nazi-fascista militar se inspirava nos esquadrões da morte nazistas. Tá aí, cara. Esse aqui é pra quem defende a merda da ditadura e que é a volta da ditadura. Não foi ditadura, foi regime. Foi ditadura sim. Tá bem aqui. Chile em todo o hemisfério, desde os meados de 1960 até 1980, um período extremamente sangrento. Eu penso, falando do ponto de vista legal, que há um motivo bem sólido para acusar todos os presidentes norte-americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Eles todos têm sido verdadeiros criminosos de guerra ou estiveram envolvidos em crimes de guerra. Os militares agem de maneira típica para criar um desastre econômico, seguindo frequentemente receita de conselheiros norte-americanos, e depois decidem entregar os problemas para os civis administrarem. Um controle militar aberto não é mais necessário, pois já Aí, foi isso que os militares fizeram na ditadura. Aquele milagre econômico deles, eles estavam seguindo a cartilha dos neoliberais, como o Paulo Guedes, por exemplo, né? Destruiu a economia do Brasil.
Aí eles saem de cena, né? Com o rabinho entre as pernas, e passa o governo, a desgraça que eles fizeram no Brasil, destruíram a economia do Brasil, a inflação vai lá nas alturas, passa para os civis. E hoje eles estão aí culpando os civis. Não, a culpa foi deles. O desastre econômico foi deles. Subserviência, vassalagem aos americanos. Como sempre. Tá aqui, tá tudo aqui, cara. Existem novas técnicas disponíveis. Por exemplo, o controle exercido pelo Fundo Monetário Internacional, o qual, assim como o Banco Mundial, empresta fundos às nações do terceiro mundo, a maior parte fornecida em larga escala pelas potências industriais. Em retribuição aos seus empréstimos, o FMI impõe a liberalização, uma economia aberta à penetração e ao controle estrangeiros, além de profundos cortes nos serviços públicos em geral para a maior parte da população, etc. Essas medidas colocam o poder decididamente nas mãos das classes dominantes e de investidores estrangeiros e estabilidade, além de reforçar as duas clássicas camadas sociais do terceiro mundo, a dos super ricos, mais a classe dos profissionais bem-sucedidos que a servem, e a da enorme massa de miseráveis e sofredores. A dívida e o caos econômico deixados pelos militares garantem, de forma geral, que as regras do FMI serão obedecidas, a menos que as forças populares queiram entrar na arena política. Neste caso, os militares talvez tenham de reinstalar a estabilidade. O Brasil é um exemplo esclarecedor desse caso, sendo um país muito bem dotado de recursos naturais, além de ter um alto desenvolvimento industrial. Deveria ser uma das nações mais ricas do mundo, mas graças, em grande parte, ao golpe de 1964 e ao tão aclamado milagre econômico que se seguiu ao golpe, sem falar nas torturas, assassinatos e outros instrumentos de controle da população, a situação de muitos brasileiros é, agora, provavelmente parecida com a da Etiópia, e bem pior que a da Europa Oriental, por exemplo. O Ministério da Educação informa que mais de um terço do orçamento educacional vai para a alimentação escolar, porque a maioria dos estudantes da rede pública ou come na escola ou não come. De acordo com a revista Sud, uma revista de reportagens sobre empresas do terceiro mundo, o Brasil tem uma taxa de mortalidade infantil maior que a do Sri Lanka. Um terço da população vive abaixo da linha da miséria e 7 milhões de crianças abandonadas pedem esmola, roubam e cheiram cola nas ruas. E para milhares delas a casa é um barraco na favela. Ou cada vez mais um pedaço de terra embaixo da ponte. Isso é o Brasil, um dos países de natureza mais rica do planeta. A situação é semelhante em toda a América Latina. Apenas na América Central o número de pessoas assassinadas pelas forças apoiadas pelos EUA, desde o final de 1970, gira em torno de 200 mil, ao mesmo tempo que os movimentos populares, que visavam obter a democracia e a reforma social, foram dizimados. Essas façanhas qualificam os Estados Unidos como fonte de inspiração para o triunfo da democracia em nosso tempo. Nas admiráveis palavras da liberal Nova República, Tom Wolfe conta-nos que a década de 1980 foi um dos grandes momentos de ouro da humanidade, jamais vivido. Como diria Stalin, estamos deslumbrados com tanto sucesso. 9. A crucificação de El Salvador. Por muitos anos, Vamos parar por aqui. Se vocês quiserem, eu continuo a segunda parte reagindo a esse vídeo. Tem que terminar esse vídeo aqui, né? Ficou muito grande. Mas vale a pena. Essa parte final ele fala especificamente sobre a gente. Sobre o Brasil. Sobre nós aqui, né? O que está acontecendo com a gente aqui. Tá aí, cara. É tudo verdade. Não é mentira, não. Não é teoria da conspiração, não. Né? Graças aos militares e o milagre econômico de 64. Palmas para esses filhos da desgraça. Palmas. Acabaram com o nosso país. E ele fala, o Brasil hoje era para estar numa situação muito boa, porque o Brasil é um país muito rico. Só que hoje o Brasil, graças à ditadura nazifascista, o Brasil está pior do que a Etiópia. Cara, me deu uma revolta, velho. Eu já ouvi esse vídeo várias vezes, cara, mas sempre me dá uma revolta quando chega na parte do Brasil. Os Estados Unidos da América, a Inglaterra, são as nações mais assassinas que a humanidade já viu. Nunca na história humana se houve tanto assassinato, tanta crueldade,
tanta perversidade em nome do poder financeiro como esses dois praticam, a Inglaterra e os Estados Unidos. O maldito Império Anglo-Saxão. Vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Falou, tchau.